Alô, galera, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Olha, missionário João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo. Mas a minha pergunta é Hoje a sobre... gente vamos reagir a um vídeo, galera, de um debate do nosso irmão Denis, católico. Ele entrou na live do Lucas Banzoli, protestante, e eles estavam debatendo sobre a questão da mortalidade ou a imortalidade da alma, né? Depois da morte, né? Os irmãos protestantes creem na doutrina de que os homens, as pessoas depois que morrem, a alma também vai dormir junto com o corpo, né? Morre-se o corpo, a alma está dormindo, esperando o dia do Senhor. Nós católicos não acreditamos assim. Nós acreditamos que a alma, depois da nossa morte, ela se apresenta diante de Deus, Hebreus 9, 27, né? E logo após a morte vem um juízo. E aí a gente vai receber o galardão de uma vida santa e justa ou a punição de uma vida desregrada, e essa punição é terrível, né? Olha, vamos ver o vídeo, vamos entender os pontos do vídeo, né? Eles usam textos da Bíblia, eu estou com duas Bíblias aqui, talvez a gente pegue para a gente debater algum, mas a gente vamos entender um pouco mais como o irmão deles, né, católico, posso dizer assim, se deu no meio de 5 e depois vai aparecer outro protestante, 6 protestantes que vão falar e vai ter uma argumentação. O irmão Denis ele vai mostrar a doutrina católica, vai apresentar para esses 5 irmãos protestantes, né? Vamos lá, vamos escutar um pouco o vídeo. A questão da alma, se ela sobrevive após a morte, com consciência ou não. E a minha pergunta se baseia em Mateus 17, a transfiguração. Acredito que todo mortalista conhece esse texto, e é um texto que se debate bastante. E ali aparecem duas figuras, né? Uma é Moisés e a outra é Elias. Elias foi arrebatado com vida, a gente levado por uma carruagem de fogo. Moisés, ele morreu, né? O livro do Deuteronômio, lá no capítulo 34, vai falar da morte de Moisés. Moisés morreu. E Moisés aparece ali, né? Estão ouvindo? Sim, Oi. sim, sim, sim. Então Moisés aparece ali junto com Elias, na transfiguração. Então, se a alma não sobrevive após a morte, com consciência, como Moisés poderia aparecer com Elias, inclusive conversando com Jesus sobre a morte de Jesus, né? Que ali diz que ele conversa sobre a morte de Jesus futura. Então, como ele poderia aparecer ali, né? Se ele estava morto? E como vocês, protestantes, a gente católico, nós temos o triplé, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o magistério aí, que vem perpetuamente sendo passado de geração em geração. Se vocês dizem que só a Bíblia é matéria de fé e moral, né, para o cristão, então, biblicamente, como Moisés aparece na transfiguração se a alma não sobrevive após a morte? Perfeito. Só vou fazer uma pergunta antes para você, porque cada imortalista que eu conheço interpreta esse texto diferente. Tem uns que dizem que foi apenas uma visão simbólica, outros dizem que ele foi para o céu e viu lá, outros dizem que o espírito de Moisés baixou no monte. Como que você particularmente interpreta essa passagem? E também faço outra pergunta, só estou perguntando só para... Olha, galera, entrou outro irmão aqui protestante, e esse outro irmão protestante, ele vai perturbar muito o irmão Denis com suposições, e ele vai chegar até a blasfemar, falando que, querendo que o irmão Denis atribuísse a morte de Elias ao próprio Deus, dizendo, então você acha que Elias foi morto por Deus? Deus matou Elias? Eles fazendo conjecturas e situações e até blasfematórias para tirar a concentração do irmão Denis. É interessante, mas os outros demais, eles foram bem educados com o irmão Denis e foi um diálogo legal, um diálogo bom. Saber a sua posição, depois eu respondo o que eu penso sobre isso. Se a Igreja Católica tem uma opinião oficial magisterial sobre esse texto. Uma opinião magisterial
eu acredito que não, né? Porque vai se falar também de uma visão. Olha, o Lucas, ele é bem esperto, e ele vai perguntar se a Igreja Católica tem uma interpretação para esse texto, né? Dentro da nossa tradição. Mas a gente sabe, e ele vai usar Santo Agostinho, o Lucas Banzoli, para mostrar que Santo Agostinho confirma a ressurreição de Moisés. A gente sabe que a ressurreição de Moisés não existiu, só vai existir quando Nosso Senhor voltar, e aí ele vai chamar todos os mortos, né, a voltarem para seus corpos, e aí vai ter o julgamento, né? Mas preste atenção que a interpretação que Santo Agostinho dá para esse texto, ela não faz parte de dogma, né? Ele deu uma opinião que foi contraposto por outros pais da igreja. A doutrina da Igreja Católica, quando tem certos temas e temas delicados, a opinião de um não basta, tem que ser a opinião de vários que juntam, e essa opinião ela é transmitida de geração em geração. Por exemplo, São Jerônimo, ele tinha uma opinião sobre o cano bíblico, mas qual era a importância da opinião de São Jerônimo para a vista do Papa Damas? Era mínima. A importância para nós católicos foi o Papa Damas, que canonizou as Sagradas Escrituras no ano 382, 390 e alguma coisa, mais ou menos por aí. A opinião de São Jerônimo era outra, portanto, opiniões isoladas dos pais da igreja não vale como dogma, né? Mas o Lucas, ele foi bem inteligente, ele pegou o irmão Denis, levou para esse caminho, porque o irmão Denis, não tendo essas situações nas mãos, aí ele poderia mostrar que a doutrina, a tradição da Igreja Católica diz uma coisa, mas não foi a tradição em si, mas uma opinião de Santo Agostinho sobre esse texto, né? Que não corresponde com a verdade que a Igreja Católica ensina sobre a questão dos corpos que estão em glória, né? De corpo e alma já no céu, que a doutrina católica deixa bem claro que só há Jesus e Nossa Senhora. Os demais, todos eles, tanto Moisés, como Enoque, como Elias, eles vão receber seus corpos no dia da ressurreição, na vinda do nosso Senhor, na segunda vinda, né? Vamos escutar mais um pouco. E também se fala de uma aparição, né? Deus permitiu que eles aparecessem, né? Porque Deus como vocês estavam falando agora há pouco aí, do Antônio Miranda e outros ateus que tenta negar o poder de Deus, né? A Deus como onipotente, usando simbologias como o anjo que luta com Jacó. Então Deus é onipotente, Deus pode tudo. Então ele permitiu até que um anjo falasse através de uma jumenta, né? Então um ser espiritual falou através de um animal, né? Então Deus pode tudo. Então pode ser uma visão, né? Apenas os apóstolos viram ali algo que aconteceu fora desse espaço-tempo, e também pode ser no sentido literal de que foi mesmo uma aparição, né? Deus também tem poder para fazer isso, fazer ambos aparecerem ali e conversar com Jesus, literalmente falando. Certo. Eu vou dar a minha opinião, a minha posição sobre esse tema, mas também fazer um adendo muito importante, que muitos imortalistas não usam esse texto para refutar, eles até usam para refutar adventistas que defendem a ressurreição de Moisés, que eu também defendo, mas de uma forma diferente dos adventistas. Mas eles não usam como a prova da imortalidade da alma. Inclusive, se você falar na Bíblia Apologética, do Javier Oliveira, ele vai, que é uma Bíblia totalmente anti-adventista, anti-aniquilacionista, eles vão falar na nota de rodapé desse versículo aí, que isso foi apenas uma visão simbólica, que Moisés não estava lá, que Elias não estava lá literalmente. Inclusive, no meu debate com Elias, eu estava até preparado para lidar com esse argumento, se ele fosse trazer esse argumento, mas aí eu não trouxe esse argumento. Até depois a gente almoçou em off, é claro, eu não estava sendo demitido, e aí eu perguntei para ele, por que você não usou esse texto, né? E aí ele falou que ele não acredita da forma que alguns imortalistas acreditam nesse texto. Ele, inclusive, disse que tem um versículo que vai faltar um pouquinho, galera. Na Bíblia Apologética, eles usam esse argumento para refutar os espíritas, porque senão isso seria tipo uma sessão mediúnica, uma sessão espírita, né? Comunicação entre vivos e mortos, que é algo que a Bíblia proíbe, inclusive sob pena de morte. Então, eu poderia simplesmente assumir aqui que foi uma visão simbólica, inclusive algo que você conjecturou como uma possibilidade, e pronto, só com isso já provaria que não é um argumento cabal, definitivo, né, de forma alguma para provar a imortalidade da alma. Mas eu, particularmente, sim, eu acredito que Moisés tenha citado, por quê?
Porque há indícios disso no próprio texto, né? Se a gente for ver, por exemplo, Mateus 17,4 vai dizer: então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Agora, por que ele... Repare que o Lucas ele defende a ressurreição de Moisés, como muitas igrejas protestantes defendem, mas baseado em quê? Baseado em interpretações particulares. Se a gente for pegar a Sagrada Escritura, a gente vamos entender que Moisés morreu, né? E todos concordam que Moisés morreu aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, no verso do 5 ao 6, vai dizer assim: Moisés, o servo de Deus, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidirá. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, de frente a Bet-Fejó. E ninguém jamais soube o lugar de seu sepulcro. Até aí, tudo bem, né? Aparece Moisés agora, depois da sua morte. Aparece Moisés lá em Lucas, também em Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 4, né? E agora aqui em Lucas, né? Na Transfiguração, verso 30, vai dizer: e eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias. Até aqui, ninguém se sabe, né? Por exemplo, a doutrina católica, ela sabe, melhor dizendo, que aqui é a alma de Moisés. Mas os irmãos protestantes, eles têm essa divisão de acreditar que era Moisés com corpo e alma, ou Moisés é só a alma, né? O Lucas, ele acredita que Moisés está aqui corpo e alma, né? Porque ele vai atribuir a questão das tendas que São Pedro queria fazer, e ele vai dizer que São Pedro não ia fazer tendas para uma alma, mas só que São Pedro também não sabia o que falava, né? A gente for ver no verso 33, vai dizer assim: quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom que estamos aqui, podemos levantar 3 tendas para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Ele estava um pouco atônito, ele não sabia o que dizia. Aí eles vão utilizar outro texto da Sagrada Escritura para falar da ressurreição de Moisés. Aí não tem nada a ver o texto, né? Por exemplo, Judas, se a gente for para a cartinha de São Judas, que não tem capítulo, é só versículo, a gente vamos ver no verso 9, que vai ter assim, ó: quando o arcanjo Miguel, disputando com o demônio, altercava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir contra ele uma acusação injuriosa, mas disse somente: reprima-te, ó Senhor. Repara só, esse texto aqui não fala nada da ressurreição de Moisés, fala que o demônio, de uma maneira misteriosa, brigava mas junto com São Miguel ali pelo corpo de Moisés. São Miguel, por um lado, o demônio por outro, e o corpo de Moisés ali no meio, mas não fala da alma, e não fala que esse corpo ressuscitou, né? Mas os irmãos protestantes, eles divergem nessa situação. Para eles, e dentro dessa visão, há 3 situações, né? Eles acreditam que ou Moisés ressuscitou, ou ali estava só a alma de Moisés, que os mortalistas não acreditam, porque acham que a alma está junto com o corpo, né? Ou então foi uma visão simbólica. Para nós católicos, só tem 2 situações, né? Aquilo que o Denis colocou: ou Moisés ressuscitou, que a doutrina da Igreja Católica não, a tradição, a doutrina não confirma isso, né? Ao longo dos séculos. Ou então Moisés estava ali só com a alma, e a gente acredita de fato que Moisés estava ali só com a alma, porque acreditando que Moisés estava ali só com a alma, tem toda uma conjuntura que a gente pode fazer, né? Por exemplo, a questão da intercessão dos santos e outras situações a mais, que os mortalistas, quando eles falam da mortificação, da morte da alma também junto com o corpo, ali eles querem quebrar muitas doutrinas católicas num único golpe, né? Mas isso não acontece, porque a própria Sagrada Escritura mostra que Moisés apareceu e não estava ali corpo e alma, mas somente a alma, né? É interessante que eles tentaram desviar o irmão Denis com tantas outras coisas. O irmão Denis, ele foi muito bem no debate, mas ele se perdeu um pouco quando eles colocaram muito tema para o irmão Denis, né? Colocaram tema de arrebatamento, colocaram tema da ressurreição de Moisés, que é mais complexo, né? Colocaram tema sobre a questão da alma e o espírito, e essa separação, que tem que ser um estudo mais aprofundado. Falaram sobre os livros apócrifos de Enoque, da tradição da Igreja Católica, que tem que responder tudo, né? E de fato a tradição ela responde muitas coisas misteriosas, mas a gente tem que ler muito, e não é todo mundo que tem acesso a essa ruma de coisas, né? E até um próprio rapaz aí
esse rapaz aqui de cima, né, o professor Luiz Eduardo, ele queria colocar na boca do irmão Denis sobre a questão da existência de Elias. O que aconteceu com Elias? Quem matou Elias? Ele vai perguntar ao irmão Denis, será que foi Deus que matou Elias? Coisa blasfematória, né? Para confundir o irmão Denis. O irmão Denis, ele foi bem, mas ele se perdeu um pouco quando ele deixou eles levarem ele para outros temas que não era o tema de fato que ele foi falar ali, que era a questão da imortalidade da alma, né? Mas que a gente confie em Deus e vamos caminhando na graça, né? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Se vocês quiserem ver todo o debate, eu colocarei no comentário fixado aqui um vídeo que o irmão João Batista colocou para mim, para eu ver e analisar um pouco sobre a questão desse debate. Foi ele que trouxe para mim, tá certo? Eu vou colocar nos comentários do vídeo, tá certo? Salve a Maria e que viva Cristo Rei.